Ele é um dos maiores neurocirurgiões do Piauí, conhecido aí por muita gente, apaixonado por aviação. Recentemente se envolveu em um acidente, também foi envolvido em um incidente envolvendo aviação. Como é que fica a vida dele? Ele é Jacinto Laiolei. Você sabe, Joelma? Eu não sei, Denise, mas nós vamos descobrir agora. Seja bem-vindo ao Baião de Dois, doutor Jacinto Laiolei. Então, é bem controverso isso entre a própria família, né? Porque o Lai é de meu avô, né? Então eu adotei o Lai é um sobrenome do meio, né? Que vem do meu avô materno, mas que eu era muito envolvido, era aquele neto que era o favorito. Então, assim, a gente criou essa relação e eu adotei para a vida profissional. E a gente já fez uma pesquisa aí na família, não é japonês, não é chinês, não é japonês, entendeu? As informações que a gente teve que é mais para a questão anglo-saxônica, então é mais americano, entendeu? Então é lei, o correto. Mas aqui no Piauí a gente já adotou o Lai, porque todo mundo só chama de Lai, senão dá uma confusão, um samba do crioulo doido. Mas olha, Jacinto Lei. Mas vocês podem chamar Lai também. Eita, vai continuar tudo do mesmo jeito, viu, doutor Jacinto? Vai. Mas a gente aceita, né? O abrasileirado, né? É legal. É isso. Agora, doutor Jacinto, eu tenho certeza que muita gente quer saber como é que ficou a sua cabeça depois do acidente. Você já entrou num avião depois disso? Então, deixa eu te falar, o que eu recordo, né? Eu tive um trauma de crânio, né? Então eu tive uma concussão cerebral. O que é isso? Eu levei uma pancada bastante forte na cabeça, então eu não me recordo. Eu não me recordo da queda, não me recordo de sendo deslocado, me recordo de... No hospital, eu fiquei um bom tempo no hospital, eu me recordo de fragmentos, tenho fragmentos de memória. E do acidente em si, sabe agora hoje em dia não tem um bumerangue, né? Eu lembro assim de dois bumerangues. Eu lembro do canopy, porque quando eu decolei o canopy, que é uma janelinha que tampa para fechar a cabine do avião, ele abriu. Eu lembro fazendo assim e entrando um vento, como se fosse o tempo de um bumerangue, aquele bem rápido. E lembro uma palmeira se aproximando. E me informaram que eu bati numa palmeira e depois fui ao solo. Então, só lembro disso. O deslocamento lá da fazenda que eu estava, 30 quilômetros do centro de Teresina, eu não lembro de nada. Então assim, então, não tenho memória ruim dessa questão de estar caindo e tá tendo as lesões que eu tive. Mas eu tenho muita fé, então assim, eu penso que isso pode acontecer com qualquer um, então isso aí não estou tentando ao máximo não mudar minha vida por conta disso. Obviamente estou me recuperando, mas contato com a aviação eu já tive, após o acidente inclusive. Quem quiser pode dizer que é precoce, mas foi uma opção que eu tive até mesmo para poder passar esse trauma, entendeu? Então é mais ou menos assim que a gente está levando. Já voou, então? Já. Semana passada já voei hoje. Sentiu medo, de doutor? manhã. Não, nenhum. Senti um pouco de tensão no final de semana passado. Antes, eu voei com um colega meu piloto, porque eu estou com a minha perna que não permite manobrar os pedais, entendeu? Eu voei pilotando, pegando no manche e tudo mais, mas os pedais, o meu colega, porque nesses aviões que eu estava voando, ele tem comando duplo. Então tem pedais para mim e para o meu copiloto. Então ele ficou comandando os pedais para mim por conta da minha lesão. Senti um pouco de tensão antes de começar, mas depois que começou não, relaxou tranquilo. Tanto que hoje foi super tranquilo, super agradável. Agora, Denise, você escuta o doutor falando assim, a gente sabe que foi uma coisa grave, ele explicou aqui pra gente, e ele fala de uma forma leve, ultra leve. Quando foi que começou essa paixão por voar, hein, doutor? Então, começou, uma boa pergunta, eu acho que interessante essa história. Eu fazia já a minha segunda residência médica em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. A gente estava lá, tinha um anestesista, tinha um colega que fazia comigo, tinha outras pessoas. E aí ele começou, naquele tempo estava começando a câmera digital. Então ele tinha câmera digital, era um cara todo antenado, tinha as coisas modernas, tinha câmera digital e a gente morto de curioso querendo ver lá. E ele estava mostrando as fotos. E daqui a pouco ele mostrou a foto do iate do filho do Antônio Hermínio de Moraes, que na época era o homem mais rico do Brasil. Muito lindo o iate e tinha um helicóptero pousado em cima desse iate. Só que a foto era engraçada, era como se ele tivesse tirado de cima de uma montanha. Era de cima para baixo.
tinha o mar e de cima para baixo. Eu pensei, não, tem uma ilha ali do lado, sei lá, o continente, tem uma montanha, e ele estava tirando essa foto de cima. Eu pedi, onde é que tu tirou essa foto? Não, eu tirei do meu avião. De avião? Aí eu pensei, esse cara anestesista trabalhando aqui não tem avião. Um avião para milionário, né? Então, não, um avião, aí começou a explicar e tudo. Pô, aí começou a mostrar na própria câmera fotos do avião. Não, avião da categoria ultraleve, e comecei a me interessar. Ele, não, Jacinto, vamos lá em Itu. Que o avião dele ficava angarado em Itu, eu fui conhecendo, e assim entrei no curso para pilotagem de ultraleve em Itu. Foi o tempo que eu terminei essa segunda residência e voltei para Teresina. E finalizei só a parte prática aqui, isso em 2001, já tem 22 anos. E daí para frente foi de ultraleve, depois a gente passou para a categoria de avião, e ficamos nisso aí esse tempo todo, né? E esse brinquedinho hoje já são quantos? São quantos? Aí não sei. Aí, tem que contar nos dedos, assim, não sei. Eu tenho alguns, realmente. Tinha esse que foi roubado, que é esse é a categoria avião mesmo. Ele é muito legal porque ele levava 6 pessoas, né? Então, carregava muito peso, legal para levar a família para praia, fazer alguma viagem, tudo. Mas eu gosto muito do voo por prazer, né? Então eu gosto muito do ultraleve, gosto E ultimamente, assim, há alguns anos já, eu já vinha praticando acrobacia aérea. Esse avião do acidente é um avião que fazia acrobacia aérea. Acrobacia. Isso. Quer dizer que além de operar a cabeça das pessoas, você procurou uma coisa também assim super fácil, né? A acrobacia aérea, assim, o leigo tem mais preconceito ainda. Às vezes o aviador o próprio aviador tem preconceito, o leigo mais ainda. Mas assim, você fazer acrobacia, você conhece muito mais os limites do avião, os limites do seu corpo nas manobras aéreas. Vai te deixar um aviador até mais seguro, porque você fica mais ciente das coisas que podem acontecer. Ele ficar de cabeça para baixo, você começa a entender que é possível ficar de cabeça para baixo, e que o manche, quando você está voando de cabeça para cima, se você empurrar o manche para frente, o avião desce. De cabeça para baixo, o contrário. Se empurrar para cima, ele sobe, ao contrário. Então, essa consciência situacional, ela é muito mais fixada quando você faz acrobacia aérea. Então, já assim, daí você tocou num assunto aí que foi o roubo, né, de uma aeronave. Explica pra gente o que foi que aconteceu. Não, então, eu tava em minha casa, quando foi às 5h30 da manhã, em torno disso, recebi uma ligação de um amigo meu, que é piloto, inclusive, muito amigo nosso, o Make, e falou, Jacinto, cara, tem notícia triste aqui para te dar. Entraram no clube de ultraleves e arrombaram lá e levaram o 206, que era o avião. E assim foi. Quando foi, entrou questão de polícia, até o pessoal da imprensa mesmo foi assim um descargueio em cima da gente, a procura da gente, né, para dar informações e tudo mais. Então eu imaginava que já ia ter tudo isso. Então foi esses dias de tensão, esses dias de procura. Até eu fiz questão de atender a imprensa, porque o que eu pensei sempre? Eu pensei que quanto mais repercussão esse caso tivesse, mais possibilidade de mais pessoas conhecendo, mais possibilidade da gente encontrar o avião. Né? E felizmente no 9º dia a gente encontrou, não do jeito que a gente queria, porque ele se acidentou, né? Os bandidos pegaram um avião de São Luís para ir para Juará, no Mato Grosso. Então, assim, 9 quilômetros antes, acabou o combustível do avião e o avião precisou pousar num pasto. Ele não caiu, ele planou, que o avião plana para quando tem alguma pane. Pousou nesse pasto, na medida que ele correu no pasto, como não era uma pista de pouso, tinha uma tora de pau, né? Ele bateu nessa tora de árvore e capotou, que a gente chama em aviação pilonou. Ele capotou sobre o próprio eixo e ficou de pneuzinho para cima mesmo. Onde é que está a aeronave, então, hoje? Está no Clube de Ultraleves, porque eu estava em fase final de uma revisão geral. Em avião é diferente do que carro, né? Quando você chega a um determinado tempo, os componentes são as peças, eles vencem. Então, por um exemplo, chegou no tempo que venceu o cinto de segurança. Ele pode estar novo, como ele estava, e chegou, troca os 6. Eram 6 lugares, né? Troca os 6.
Então, troca os 6. Ou seja, a aeronave estava nova. E você não tem direito nem de pegar o antigo. Em aviação, o negócio é muito rígido nessa situação. Então, ela estava realmente nova, estava esperando só o papel ser autorizado pela oficina, mas estava no ponto. Aí aconteceu toda a situação e tudo mais, entendeu? Se eu não estou enganada, não é só de voar que ele gosta. Ele gosta de andar a cavalo também. É verdade. É verdade, gente? É outra paixão? Gosto bastante de andar a cavalo. Conheci com meu primo, que inclusive é médico, o Daniel Barbosa, que ele é radiologista. Ele me introduziu nesse mundo e aí eu me apaixonei. Muito bom. Assim, no meio do cavalo tem muitos segmentos, né? Tem o segmento de vaquejado, o segmento de tambor, o segmento de concurso de marcha. Eu não, eu gosto é de andar. Andar na propriedade, se tiver água no inverno é melhor ainda, porque vai passando na água, aquela emoção. Isso aí que a gente curte, entendeu? É o passeio mesmo, É o passeio. né? Já até tentei entrar nesses meandros aí, Do mais esporte. espécie do esporte, mas ainda não foi o meu... Eu não sei como é que ele consegue tempo para tudo isso, né? Pois Mas vamos lá. Denise, porque Tu a acredita semana é bem corrida. Tu acredita que eu ganhei desse meu avô, que era ligado, eu ganhei uma moto aos 13 anos de idade. E eu ia pro colégio diocesano de moto. Pedi os padres abriam o portão da frente para eu botar a motozinha lá guardadinha, tu acredita? Então tem esse negócio da moto também que eu passei. E naquela época menor muitos de anos. idade era diferente, né? Tinha essa flexibilidade. Então, dos que hoje 13 não aos pode 18. mais. Dos 13 aos 18, que é o período que eu teria que me regularizar comprando a carteira, eu fui pego uma vez pela Blitz, né? Na Barão de Gurgué, ainda lembro. Eu estava indo para educação física no diocesano. Fui parando e dizendo, seu guarda, eu estou errado, mas eu só venho da casa do meu avô, vou só ali no colégio diocesano. Ele, não, pai, vai embora. Aqueles tempos eram outros, né? Sim, Muito... eu não imagino o doutor Jacinto cometendo uma infração, mas ele ainda não era o doutor Jacinto, ele era um menino Jacinto, não é isso? É verdade. Agora, doutor Jacinto, vamos voltar um pouquinho para a aviação, porque ainda sobre essa história do roubo da aeronave, a polícia esclareceu, né, falou que havia uma informação privilegiada dentro do clube de ultraleve. Como é que você convive com isso hoje? Essa pessoa que teria dado essa informação, você tem contato com ela? Então, com a pessoa que deu a informação, não tive contato. Aí ele é filho de um grande amigo meu. É um grande amigo que eu peguei para a vida relacionado ao clube de ultraleve e aviação, né? Desde que eu cheguei em Teresina, em 2003, e assim, uma pessoa que é de casa. Então, assim, eu já conversei com ele, já esclareceu, e tudo que eu consigo separar na minha cabeça. Ele do que o filho fez. Entendeu? Então, assim, ele é uma pessoa, o filho é outra. E a relação Então, de amizade continua? da mesma forma. Hoje mesmo eu voei com ele mesmo. Ele estava lá na minha fazenda, estava com a gente. E é um cara que vai estar sempre com a gente aí. Acho que a dor talvez maior seja para ele, né? Não, sim, com certeza. Com certeza ele está sofrendo bastante essa situação. Eu acho louvável, sabe, Denise, esse discernimento em saber realmente separar, doutor, a amizade do que aconteceu, que com certeza foi um desgaste terrível. É engraçado. E desde o início, em momento nenhum, passou coisa diferente na minha cabeça. Sempre foi essa, não. Porque eu conheço ele. Tu tá entendendo? Eu conheço ele de uma forma que a gente já se precisou, sempre a gente se precisa um do outro. Ele precisa de mim, por ser médico, ou por precisar de alguma coisa financeira que ajude, ou qualquer coisa. Eu ajudo ele e ele me ajuda no que ele tem o talento dele, entendeu? Porque ele é mecânico, ele é piloto, entendeu? Então a gente tinha essa relação, tem até hoje, e não foi maculada com esse episódio. Pelo menos da minha cabeça, não. Louvável. Não é? Parabéns pela nobreza de espírito, né? Em conseguir separar isso. Agora, doutor Jacinto, como é que fica o coração de uma mãe, gente, com um filho que pilota aos 13 anos de idade, moto, né? Presente do avô não dá nem para contestar. Aí tem como paixão a aviação, né? Algo assim super simples. Para não dizer o contrário. E agora se aventura também nos passeios de cavalo. Né? Então, Ela já lhe fez algum pedido? Tipo assim, meu filho, não voe mais não. É engraçado porque
a minha mãe, no tempo da moto, eu acho que aquele tempo que a gente tinha uma cabeça meio diferente, as coisas eram que não existia Os essa tempos questão eram de outros, né, obrigatoriedade de doutor? cinto de segurança, os tempos eram outros. De Você disse tudo, de capacete, né? capacete, não tinha essa... Então, assim, ela foi levando meio na maciota. E, então, mas da aviação, eu sempre... Porque quem não conhece a aviação, realmente, a cabeça de leigo eu entendo, compreendo e não julgo. Aviação é uma ciência, são 5 matérias, é meteorologia, motores, teoria de voo, é um negócio que é muito amarrado e muito sério e muito seguro. Então, assim, tá cheio de piloto, até no próprio clube de traseiro, dos velhinhos lá que passaram a vida voando, entendeu? Então, assim, esse perigo que se impõe pro meio comum, porque, assim, chama muito, é muito mais dramático uma notícia que você dá ali na clube, né, na TV, um acidente aéreo, porque acidente de carro tem todo dia. Na verdade, isso Verdade. ocorre. Então, assim, esse impacto é muito maior no leigo. Mas eu tentava, dentro da família, tentar, gente, não é assim, tem segurança, por isso, tem segurança. Para ter ideia, qual é o programa favorito da gente? Ele é pro litoral, né? Aqui, né? Eu passei 8 anos que eu não fui de carro, eu só ia de avião. Então, eu passei, tem esse período todo que eu não. Então, a mamãe já estava acostumada nisso, entendeu? Nessa situação. E avião não cai, ele plana se tiver algum tipo de pane, então isso pode acontecer. Então, eu tive uma pane recente a esses 2 episódios, é que o avião tinha parado muito tempo por conta da pandemia, quando voltou a voar, ele teve um probleminha na alimentação do combustível, uma pecinha atrapalhou lá e ele perdeu potência. E eu estava voando, estava fazendo uma viagem e precisei pousar, fazer um pouso de emergência. E assim, graças a Deus, tinha uma estrada e pousei nessa estrada. Com toda a segurança do mundo, não tive nada. Só fui pousar, ligar pro make também, make, vem pegar o avião que aconteceu isso, isso e isso, entendeu? Então deu tudo certo. Andar a cavalo, aventura. Moto, aventura. Avião, aventura. Mas eu imagino que tem um lugar também que tem muitas aventuras. Uma é pouco, 2 é bom, 3 maravilhosas. Eu quero falar das suas filhas. Me corrija se eu estiver errada. Laura, Nina e Luma. Perfeito. Muitas aventuras, doutor. Muito, Quem é muito. o Jacinto Lei, Jacinto Lai, pai? Ah, não. Aí você me deixa até emocionado. No seu tempo, doutor. Porque, assim, eu sou muito ligado a elas, sabe? Então, pra mim é difícil falar, assim, delas. Cada um com suas birras, com as suas coisas, entendeu? Mas a gente, amor de pai para filho, pra mim é inexplicável, entendeu? Então, é assim, um amor incondicional, né, que a gente tem, tudo, né, eu sinto muita falta delas, eu sou divorciado, então, assim, eu tenho aqueles horários, aqueles dias para ter e tudo, então, assim, sofro bastante até hoje com esse distanciamento, mas a gente vai aprendendo a trabalhar isso, entendeu, mas sou muito feliz com elas, quando estou com elas E quando vocês estão divino. juntos, doutor, elas também gostam desse tipo de aventura? Elas gostam de voar, elas gostam de andar a cavalo. É até difícil encontrar uma foto sua na rede social, porque só tem das meninas. Não, é engraçado, elas são bem medrosas, elas são, eu costumo dizer, elas têm muito medo, gostam da facilidade. Por exemplo, quando a gente ia para o litoral, para casa de praia, aí a pequena chorava, que não quero ir voando, não quero isso aqui, isso aqui. Aí vai, passa aquele negócio, comer 1 horinha de voo, quando chega lá, pronto, acha o máximo, porque Lógico. chegou rápido, né? Lógico. Onde elas queriam, tá entendendo? É muito assim, entendeu? De cavalo, as 2 menores adoram, a maior coloquei num curso de cavalo, pois a danada não caiu do cavalo. Aí pronto, quando a gente vai na cavalgada, ela vai no quadriciclo, não quer ir no cavalo ainda. Estou tentando convencer a superar esse medo. Eu puxei muito pro meu pai. O meu pai levava a gente para tudo que é lugar. Se ele ia para um lugar que só tinha cachaceiro, que ele ia tomar umas biritas dele, ele levava a gente. Tudo que era lugar. Então, assim, eu peguei muito isso. Então, eu levo minhas filhas para onde eu vá.
Levei ela já para o Rio Parnaíba, ali em frente ao troca-troca, né? Para poder atravessar para Itimon e voltar naquele barquinho, né? Na Que Chalana. na Chalana. Nossa, doutor Jacinto na Chalana, eu queria ter visto. Eu faço esse tipo de programa Legal, aí, entendeu? muito legal. Muito bom. Doutor Jacinto, uma pausazinha aqui para os nossos patrocinadores, tá certo? Ó, a gente tá falando aí de mês das mães, né, de família. Então, a Inderma, a Clínica Inderma, tá aí com uma coisa maravilhosa, Botox Week, que foi estendido para o mês inteiro. Na verdade, só para quem está ouvindo aqui o nosso podcast e falar pelo direct da Inderma. E aí, ó, @Clínica Inderma, o Botox, gente, com preço promocional, valores promocionais só para os nossos ouvintes aqui do Baião de Dois. Então, vai lá, entra no Instagram da Inderma, que é o @Clínica Inderma, e fala com eles pelo direct, tá bom? Joelma, algum recadinho do coração? Vale pra gente? Claro que vale. Ah, Eu já então, tô mandando o meu recadinho aqui pra Inderma. Então assim, recadinho do coração, eu lembro muita doçura, sabe? Eu tenho certeza que as filhas do Dr. Jacinto, elas adoram também um docinho aqui e ali. E aí eu lembrei da La Docices, que é a nossa patrocinadora maravilhosa, ó, gente, pra presentear, pra saborear, pra emocionar. A La Docices foi feita para estar presente em todos os seus momentos especiais, oferecendo uma grande variedade de produtos únicos. E olha só, as criações da La Docices nasceram, gente, da vontade de produzir doces e salgados com amor e técnica. E o objetivo é sim, criar momentos inesquecíveis, memórias afetivas e com certeza com esses sabores você não vai esquecer de jeito nenhum. Lembrando que a loja conta com um ambiente acolhedor e com um cardápio diferenciado para atender desde a sobremesa até o lanche da tarde. E aquele evento com delícias encomendadas, você pode encontrar na La Docices. Sinta-se à vontade para nos visitar, será um prazer atendê-los. Segue lá, @La Docices. Doutor Jacinto, agora você também é médico, é Sim. cirurgião, né? Pega Isso. casos dificílimos, né? E deve ter passado já por muitas histórias, acompanhado muitas histórias. Até colegas nossos já passaram pelas suas mãos. E tem alguma história assim que lhe marcou, né? Você falou já hoje de Deus, falou de fé, porque a ciência vê com certa clareza, né, algumas Sim. situações. E de repente as coisas mudam e Deus, né, Claro. acaba. Intervém, né? Exatamente. Tem alguma história assim que você pudesse falar pra gente? Tem uma, até contei recentemente. Eu estava, foi no Hospital Getúlio Vargas, uma paciente que era uma adolescente, uns 17 ou 18 anos, com um tumor aqui na região de trás, na região do cerebelo, né, que é o órgãozinho aqui atrás. Um tumor, não era grande nem pequeno, era o tamanho de um limão. Na cabeça, assim, até um pouco grande. Então, foi engraçado. A gente começou a cirurgia e quando a gente fez a incisão na membranazinha que cobre o cérebro, né, a gente abriu o TEI e estava tudo tranquilo. Quando eu abri, deu de cara com o tumor. Quando triscou no tumor, é triscar mesmo. Sangrou de uma forma tão gritante que o sangue foi no teto do centro cirúrgico. Deu aquela xiringada, né, como a gente chama. Foi no teto do centro cirúrgico, a gente colocou literalmente o dedo para evitar que a paciente exsanguinasse na hora. Fomos controlando, a gente utiliza lá um equipamentozinho que faz uma pequena queimagem dos vasos para controlar. Eu sei que com bastante dificuldade a gente conseguiu controlar. Mas tirar o tumor, que é bom, nada. E fechamos a paciente. Era inviável continuar a cirurgia pelo risco que estava envolvido no momento. E aí demos a alta para a paciente, expliquei a situação, que não tinha como tirar o tumor e tudo mais. Então, meses após, eu não me recordo hoje, que tem bastante tempo, quando ela voltou, 6 meses após, vamos fazer uma tomografia. Quando a gente fez a tomografia, cadê o tumor? Não tinha mais o tumor. Então, sumiu. Eu penso que Deus fez essa intervenção. É uma coisa que aconteceu e para bem, não para mim, para o próprio paciente, né? Então, graças a Deus, até hoje ela está muito bem. Incrível. Não é? Incrível. Eu fiquei bem impressionado. Fiquei muito impressionado com esse caso. E tem outros casos, né, que a gente, por exemplo, eu trabalho muito com a área vascular, né, que é a segunda residência que eu fiz na área vascular, então trato muito aneurisma.
Teve um caso que as molinhas, o material que a gente utiliza para fechar o aneurisma, ele tem que ficar dentro do aneurisma, não tem que sair. E nesse dia ela despencou e caiu, e foi para dentro da artéria. Isso aí é uma gravidade terrível, porque o sangue deixa de passar. Ia fechar uma artéria muito importante, e isso poderia gerar um AVC, a paciente até ir a óbito, porque uma carótida fechada pode chegar a 90% de óbito. Aí a gente manda para UTI, tenta tirar esse material, não consegue, aí manda para UTI, deixa ele em coma induzido, né, para o cérebro descansar. E aí quando a paciente acorda dizendo, aí, tudo bom, doutor? Deu tudo certo, né? Aí eu olhei para a cara dela, graças a Deus, deu certo. Então não teve nada, paciente, entendeu? Então, assim, são certas coisas que acontecem que a gente também, sempre a gente pensa, né, que Deus consegue Deus opera tá junto, né? tá junto aí. Eu acredito muito nisso, sabe, Denise? Com E eu certeza. amo ouvir essas histórias porque leva esperança para outras pessoas. Mas é sempre importante a gente falar que com o especialista a gente tem realmente direcionamento e com Deus acredito que tudo pode. Denise, você tem recado? Eu tenho recado das mães, gente. Nós estamos no mês de maio e olha só, a Ampla Construção, que também é nosso patrocinador, nosso parceiro aqui no Baião de Dois, tá com uma super promoção. A partir de compras em R$ 500, então a partir de R$ 500 você concorre a um vale compras de R$ 1.000. É o mês inteiro. O sorteio é no dia 31 de maio. A promoção é válida para todas as lojas. Então segue lá, Ampla Construção. Por falar em mês das mães, viu, doutor Jacinto? Não sei se você já comprou o presente da dona Jacirene, né? Jacirene? Isso. Aprendi o nome. A Lojas Mariana atua no segmento de decoração, utilidades e papelaria. São 3 unidades em Teresina, 2 na Rui Barbosa, no centro, e uma na Anfrísio Lobão, no bairro Jockey. E tem presente para todas as mães. Decoração, utilidades, tudo que as mães gostam. A gente tem, olha, cada arranjo lindo, folhas, folhagens, flores, decorações atemporais, mesa posta que a gente ama, Ai, né? amo muito. Joé, é uma coisa boa. Então, segue lá, @lojas_Mariana, ou então visita uma das lojas. Recadinho, Joelma? Recadinhos, no mesmo segmento, mês das mães. E olha só, eu quero falar da Ponto Fashion, gente. Lá na Ponto Fashion também tem muita coisa para você que gosta, olha, de bijuterias, acessórios, maquiagens, em um único lugar. Lá na Ponto Fashion você encontra. São diversos produtos para você presentear com preços acessíveis, como bijuterias, maquiagens, acessórios, produtos para alongamento de unha e muitos artigos femininos, que é para você ficar linda, que é para você ficar fashion. Ó, visite uma das nossas lojas que fica no centro de Seu 1, Renascença 2 e Vila Maria. Ó, você não quer sair de casa? Não tem problema, você pode comprar no conforto da sua casa, porque na Ponto Fashion tem delivery, viu, gente? Ó, anota aí o WhatsApp da Ponto Fashion, 869-8864-4298. Tem o site também, loja.fashion.com e o Instagram, @.fashion_. Denise, você falou de construção e eu lembrei de outro tipo de construção, né? Que eu já acompanho o doutor Jacinto há um tempo. E aí eu queria falar agora da construção do corpo dele. Porque ele gosta muito de cuidar da saúde. Cuida de várias mentes, cuida da mente dele, mas cuida também da saúde. Você é um apaixonado por atividade física ou não? Eu hoje aprendi a gostar, entendeu? Mas o que me levou foi mais um medo mesmo. Então, há 1 ano e meio atrás, eu estava com hipertensão, estava tomando medicamento, até tomava 2, porque um não estava dando jeito. Gordura no fígado, que é a esteatose hepática, existem uns graus, eu estava em grau 2, então não é um grau inicial, então já estava bem avançado. E pré-diabético, numa família que os irmãos da mamãe e os irmãos do papai, então dá o que, uns 18, 20 tios aí, todos com diabetes. Então, assim, eu vi a sentença que eu ia ser diabético e estava precisando de viver saudável. E aí resolvi começar essa questão da atividade física, que no começo é bem difícil. É bem difícil, não é difícil assim de 1 mês, não. Nem 2 meses, nem 3 meses, Deu vontade não. de desistir, doutor? Muito, muito. Eu brinco assim, quando eu saio lá da clínica, quando eu vou lá para casa, existe o direito e o esquerdo. O direito é para ir para casa e o esquerdo é para ir para academia. Mas pense num monte de desculpa mental que eu inventava na mente mesmo. Ah, não vai para casa porque hoje tu fez isso de diferente, que tu vai fazer isso à noite, que tu tá com o dedo doendo, a cabeça doendo, a barriga doendo, qualquer coisa para dobrar à direita, para ir para casa. Mas aí
inventava de dobrar a esquerda e ia para academia. Mas no primeiro exercício acabava a preguiça. Hoje eu continuo com, de vez em quando, bem menos, confesso que bem menos, essa preguiça mental. Dá, mas hoje eu já me conheço, eu já sei, rapaz, vai, que isso aí é só Já sabe que no querendo primeiro te dar um golpe exercício... mesmo, é tua mente querendo te dar um golpe, Eu mas posso vai falar que a dá certo. verdade, eu vou todo dia com preguiça mental, mas eu saio de lá outra pessoa. Então, essa recompensa existe. Para mim, eu estou falando no meu caso, essa dificuldade para ir e não faltar era mais mesmo no começo. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu procuro praticar todos os dias. Eu coloquei assim, eu não tomo café todo dia, sei lá, o que é que a gente faz? Eu escovo o dente todo dia? Então, tem que ter uma hora de ir para academia, todo dia. E é de domingo a domingo. Uma vez eu viajei para Viçosa, e é uma cidade muito pequena ali no Ceará. Ah, não, bora pra academia. A academia lá, a mão chegou assim com sujo de ferrugem, né? Que era aqueles ferros de ferrugem, mas não deixo de ir, entendeu? O hotel começa a olhar o hotel, às vezes precisa ir a São Paulo, algum curso, alguma coisa. Só vai escolhendo é pela academia do hotel, entendeu? Para evitar de perder tempo de ir pra, mas é sagrado de manter. Você vem de uma família simples. Sim, bastante simples. Você hoje é uma grande referência, se não a maior, na sua área, né? Muitas pessoas de fora, inclusive, lhe procuram aqui no Piauí. E as pessoas acham, elas costumam pensar que a vida do outro é muito, muito fácil, muito simples. Hoje você tem a sua vida confortável, tem o seu avião, as suas aeronaves, na verdade, né? Tem uma vida tranquila, mas as pessoas acham que isso foi fácil. E eu sei que não foi. Sim, você sabe, você Mas como esteve perto. Eu tive perto, né? Como eu disse, eu estudei com a Josane. Isso. E você já era o doutor Jacinto, né? Mas no início de carreira. Explica para as pessoas como é que foi esse seu percurso. Porque muita gente acha que a vida da gente é no estalar de dedos, né? E às vezes até dificulta a nossa vida no dia a dia, essas energias que chegam até a gente. Eu não sei se você já passou por isso. Concordo com isso. E eu achei muito, muito top essa pergunta, porque meu pai, dono de uma mercearia, né? A gente chamava antigamente de bodega, né? E minha mãe é uma professora do estado e da prefeitura. Então, assim, nada abastado, né? Eu nunca tive, eu costumo dizer, eu nunca tive dificuldade com estudo, né? Eu entrei na faculdade muito jovem, eu era mais novo da minha turma, de colégio e de faculdade, né? Porque eu entrei com 16 anos. E apesar de meio imaturo da cabeça, né? Tive apoio da minha mãe, com dificuldade foi me levar e me manteve lá com a ajuda dos irmãos dela, porque ela e o papai não tinham condições de me manter. Então, assim, foi com muito custo que me manteve. E quando eu terminei e entrei na residência médica em neurocirurgia, quando você é residente, você já recebe, a gente não chama salário, a gente chama uma bolsa. Né? Então, eu já recebi essa bolsa. Desse momento em diante, eu não pedi mais nada para minha mãe. E assim, sempre pensei em neurocirurgia, fiz a segunda especialidade em neuroradiologia intervencionista. Tinha muito medo de voltar para o Piauí, porque eu tinha uma promessa de trabalhar em Recife e João Pessoa, no eixo Recife e João Pessoa. Passei 3 meses lá, inclusive, até que a saudade da família me fez retornar. E retornei com muito medo, achando que não tinha nada para mim aqui e tudo mais. À época, a neurocirurgia é uma especialidade que tinha poucos profissionais, isso, né, ou seja, tinha um mercado ainda, muita procura no mercado, né? Então, assim, e eu costumo dizer, eu puxei para a mamãe, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre fui workaholic. Minhas cirurgias eu gostava de acordar cedo para estudar, detestava passar a noite, virar a noite, como chamava na minha época, né, de estudar até meia-noite, até 1 hora da manhã, não, eu gostava de dormir cedo, mas eu gostava de acordar cedo, então, acordar 4 horas, 3 horas para estudar, e trouxe isso para a vida profissional. Então, eu comecei a fazer minhas cirurgias às 4 da manhã, com várias vantagens. Eu estava com a cabeça melhor para operar, o centro cirúrgico não ficava concorrido, né? Você não concorria com os outros colegas. Hoje, se você operar às 9 horas da manhã, tem 10 médicos querendo aquele mesmo horário. Ficava com um dia livre para fazer as outras atividades médicas, que eu também consulto, né? Faço exames, então ficava tudo isso. Então, isso aí eu me acostumei, e o pessoal do meio médico me conhece muito por isso, por operar na madrugada.
Então, eu sempre procurei me dedicar a isso e tinha facilidade para isso. Penso eu que eu tinha facilidade para isso. Então, as coisas foram se encaixando, a gente depois entrou no meio empresarial, a gente comprou uma clínica de um amigo nosso, o Dr. Marcos Sabri, também que é neurologista aqui e tudo, para uma clínica que à época era pequena, tinha 4 funcionários, a gente tem mais de 100, né? Então, a gente comprou e fico muito contente. Eu estou bem, né, nessa situação que eu estou atualmente, mas é decorrente de muito fruto e muito trabalho, realmente. Isso aí eu não tenho nenhum tipo de modéstia em dizer que se a gente está bem hoje em dia é porque a gente trabalhou muito, né? Doutor Jacinto, eu estou muito feliz de ter conhecido um pouco mais da pessoa Jacinto Lei. Lei, vocês não vão esquecer, Jacinto Lei, doutor Jacinto. Muito obrigada por ter topado aqui o convite, participar do Baião de Dois com a gente e mostrar um pouco mais sobre a sua pessoa, né? As pessoas têm você como uma grande referência profissional. Recentemente ficou conhecido como o doutor do avião. O Jacinto do avião. O Jacinto do avião. Mas aqui não, aqui você foi o Jacinto, filho da dona Jacirene, irmão do João, irmão da Josane. E que tem muitos amigos, muitas pessoas queridas que vão com certeza curtir esse papo com a gente. Muito obrigada. Tá, eu agradeço. Vou reiterar aqui que a gente até comentou aqui no intervalo que eu já fiz muita entrevista aqui no Piauí, graças a Deus fui requisitado para entrevista. E sempre da parte médica, nunca da vida pessoal. Esse foi o primeiro e eu tinha meio que, vou ser bem sincero, eu não gosto muito de falar de mim, eu sou meio introvertido, mas aqui a dupla aqui deixa a gente muito tranquilo e eu adorei, foi muito bom. Valeu, parceira, arrasamos! Até o próximo Baião de Dois!